Olá, turma do sétimo ano. É um prazer estar falando com vocês. Mesmo que distante, né, a gente consegue ficar um pouquinho mais perto através desse áudio. A partir de hoje, nós vamos conversar sobre os assuntos do segundo trimestre. Nosso primeiro assunto é Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Esse conteúdo é um conteúdo bem longo, vocês vão ver que ele tem muitos detalhes, muitas coisas que precisam ser estudadas com bastante atenção. Por isso, alguns dos slides serão passados de forma mais rápida. Eu vou dar prioridade aos assuntos que têm mais detalhes e mais curiosidades, tudo bem? Então faz o seguinte, vai lá, dá um pause aqui no vídeo, pegue o seu caderno, suas canetinhas coloridas, os seus marcadores, para você fazer anotações durante a nossa aula, combinado? Então vamos começar. Nós vamos entender como que foram fundadas as monarquias centralizadas. Mas o que é uma monarquia centralizada? A monarquia centralizada é uma região, era um país, que ele era controlado por um único rei, por uma pessoa só. Você lembra como era lá nos feudos? Os feudos eram assim. Existiam vários feudos pela Europa e cada feudo tinha um líder, que era o senhor feudal. Esse senhor feudal que controlava as leis, o sistema de pesos e medidas, os impostos, o tipo de moeda a ser utilizado. Imagine agora se você fosse um burguês. Como ia ser o seu processo de venda? Se no feudo A, 1 quilo do tomate tivesse um valor, no feudo B já seria outro valor. Os burgueses tinham muita dificuldade. Foi por isso que eles foram os principais a apoiarem a formação das monarquias centralizadas. Nós vamos estudar primeiramente o processo de duas monarquias centralizadas. A monarquia inglesa, que teve início com Guilherme o Conquistador. Foi ele que iniciou todo o processo, reunindo vários reinos e junto com a burguesia e com um exército super forte e submisso a ele, ele consegue fundar aí o que a gente chama hoje de Inglaterra. Na sequência nós temos o Henrique II e depois nós temos o Ricardo Coração de Leão. Sim, é o nome dele mesmo. O rei Ricardo, ele governou a Inglaterra por 10 anos. Porém, dos 10 anos que ele governou, 9 ele participou ativamente das cruzadas lá na Terra Santa. Por esse motivo, ele ficou ausente por um longo período do governo inglês. Quem ficou no lugar dele durante ele estar lá nas cruzadas foi o João I, o irmão dele. O João I ganhou um apelido dado pelos historiadores um pouco triste, vamos dizer assim. Era o João Sem Terra. Vamos entender o que aconteceu. Como Ricardo Coração de Leão estava na guerra, ele precisava de recursos, exército, armamento para continuar por lá. Por isso, o João Sem Terra, o João I, ele passou a cobrar impostos, confiscar terras que eram da igreja, conter os privilégios dos nobres e do clero. E por esse motivo, claro, os ingleses não gostaram nada disso, principalmente nobreza e clero, e impuseram a ele assinar um documento chamado Magna Carta. Esse documento, ele restringia o poder do rei. O que significa isso? O João I continuava rei, porém, toda decisão que ele tomasse, ele teria que pedir autorização da nobreza e do clero. Imagina. Aí você me pergunta, professor, e por que ele assinou? Ele foi obrigado a assinar. Ele foi pressionado. Se ele não assinasse, iam fazer de tudo para tirá-lo do trono. Ia ser bem pior. Então, a Magna Carta foi um documento assinado pelo rei João I que restringia o poder real dentro da Inglaterra. Os reis não tinham mais a autoridade dentro do país. Eles teriam que pedir autorização e contar sempre com o apoio da nobreza e do clero. Depois de João Sem Terra, nós temos o Henrique III. O destaque no governo do Henrique III foi a criação do parlamento. Para quem não sabe, o parlamento é um órgão do governo que reúne pessoas que vão discutir sobre as leis. Então você já entendeu como que isso acontecia. O rei tomava alguma decisão e o parlamento iria discutir se aprovava
ou reprovava a decisão do rei. Quem participava do parlamento aqui eram os nobres, o clero, cavaleiros e também os burgueses, mais ricos, né? Posteriormente, nós temos o rei Eduardo I. Na sequência, nós temos o Eduardo III. O parlamento, durante o governo do Eduardo III, foi dividido em dois: a Câmara dos Lordes, que era composta aí da nobreza e do clero, e a Câmara Comum, que era composta também dos nobres menos ricos e também pela burguesia. Agora nós vamos conhecer aí de forma bem rapidinha como foi o processo da formação da monarquia centralizada francesa. Tudo começou com Hugo Capeto. Assim como Guilherme o Conquistador lá na Inglaterra, o Hugo Capeto que iniciou esse processo de centralização política, reunindo reinos e formando o que hoje a gente conhece como França. Na sequência nós temos o Filipe Augusto, posteriormente nós temos o Luís IX. O Luís IX, gente, ele também participou das cruzadas. E uma curiosidade é que ele era muito humilde, muito bom com as pessoas mais pobres. E por esse motivo, ele foi canonizado. O que significa isso? Ele foi transformado em santo. Ele é o Santo Luís IX. Na sequência, nós temos Filipe o Belo, ou também conhecido como Filipe IV. Atentem bem para esse nome que daqui a pouco a gente vai voltar a falar dele. Olha, não se engane com esse apelido aí de o Belo. Isso aí os historiadores usam certos apelidos em reis, que é para diferenciá-los de outros reis, né? Visto que a gente tem uma série de reis Filipes ao redor aí do mundo, ok? O Filipe o Belo, ele tem uma característica bem interessante. Ele passou a cobrar impostos do clero. Isso mesmo, você até agora nunca tinha ouvido falar que clero iria pagar impostos, mas lá na França, durante o governo de Filipe o Belo, isso aconteceu. Isso fez com que ele entrasse em atrito com muitas autoridades da igreja. Corajoso ele, hein? Bom, nós vamos conversar agora sobre a Guerra dos 100 Anos. Apesar de ter esse título de Guerra dos 100 Anos, essa guerra durou um pouquinho mais. Ela envolveu a França e a Inglaterra. Os motivos dessa guerra foram dois, propriamente dito. Foi tanto a disputa por algumas terras, como também a questão de quem iria suceder o trono francês. Vamos entender essa história. Quem era rei da França era o Carlos IV. Porém, ao morrer, ele não deixou herdeiros. Isso gerou uma grande confusão, porque quem iria suceder o trono? Lá na França, os nobres, eles queriam que quem assumisse o reinado fosse o Filipe de Valois, que era um homem muito rico. Porém, tinha o rei lá da Inglaterra, olha só, o Eduardo III, que era sobrinho do Filipe o Belo. Lembra do Filipe o Belo? E aí ele se achava no direito, como ele era sobrinho do antigo rei, ele se achava no direito de assumir o trono. Essa questão deu origem à Guerra dos 100 Anos. Essa guerra ela começou dando tudo certo para os ingleses. Os ingleses estavam super preparados, estavam com um exército forte, um exército bem equipado. As condições dos franceses estavam ficando cada vez pior. Imaginem, né, se uma guerra durou 100 anos, mais de 100 anos, significa que essa guerra foi muito difícil para ambos os lados. Porém, os ingleses estavam dominando muitas terras e fazendo os camponeses da França serem submissos a eles. Estava um desespero para os franceses. Os franceses já tinham perdido a esperança, sabiam que era muito difícil ganhar dos ingleses. Mas algo surpreendente aconteceu. Escuta essa história. Uma menina de mais ou menos 16 para 17 anos, que morava no interior da França, ela começou a receber mensagens divinas. Isso mesmo. Ela afirmava que Deus falava com ela, dando a ela as estratégias de guerra para a França. Logo, ela conseguiu ir para a guerra. Ela comandou o exército francês e, acredite se quiser, a França conseguiu vencer os ingleses,
Muitos dizem que por conta da atuação dela, Joana d'Arc. Ela também é considerada santa lá na França, a Santa Joana d'Arc. A história dela, gente, é surpreendente e muito interessante. O fim dela também, viu? Se você ficou curioso, dê uma pesquisadinha aí que você vai adorar, ok? A próxima guerra ela aconteceu 2 anos depois da Guerra dos 100 Anos. Ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Porém, quem se envolveu nessa guerra foram somente ingleses. Isso mesmo, ingleses contra ingleses. Por isso nós chamamos essa guerra de guerra civil, que é uma guerra que foi dentro do território inglês. Vamos entender? Porque a história é bem curiosa. Primeira coisa, por que que essa guerra ela tem esse nome? Guerra das Duas Rosas. Porque ela envolve duas famílias muito ricas lá da Inglaterra, que é a família York e a família Lancaster. A família York, desde muito tempo, tinha como símbolo uma rosa branca, que simbolizava, segundo eles, a pureza da Virgem Maria. Quando a guerra estourou, a família Lancaster tratou também de fazer um símbolo e usou uma rosa vermelha com o intuito de parecer, vamos dizer assim, de batalhar com a rosa branca, ok? Então, vamos lá. Ah, e por que rosas, né? O que que tem a ver essas rosas? Gente, a coisa foi tão séria durante a Guerra das Duas Rosas que as pessoas, os ingleses, eles tinham que sempre mostrar de que lado eles estavam. Ou colocando nas suas bandeiras, ou colocando nas suas roupas, ou pintando as suas casas. Tinha que aparecer ou a rosa branca ou a rosa vermelha. Assim, todo mundo sabia de que lado cada um estava. Mas vamos lá entender. Por que que essa guerra aconteceu? Você lembra que nós acabamos de falar sobre a Guerra dos 100 Anos? E que a Inglaterra, por incrível que pareça, perdeu a Guerra dos 100 Anos? Pois é, quem estava no trono era o Henrique VI, esse carinha aqui. Ele perdeu a Guerra dos 100 Anos, por esse motivo o povo inglês considerava ele um rei muito fraco, visto que a Inglaterra estava ganhando, e do nada perdeu. Então eles atribuíram essa falha ao rei, à administração do rei Henrique VI. E para completar, alguns historiadores afirmam que possivelmente ele tinha alguns problemas mentais. Por esse motivo, e detalhe, ele era da família Lancaster, você vê aqui pela rosa vermelha que eu coloquei. Por esse motivo, a família York, na pessoa desse Ricardo, que era um nobre, ele reuniu as pessoas mais ricas lá da Inglaterra, principalmente as pessoas que tinham perdido terras, dinheiro na Guerra dos 100 Anos, e armou um exército para tirar o Henrique do poder. Resultado: Henrique também organizou seu exército e quem venceu foram os Yorks. Quando os Yorks venceram, o rei Henrique, ele foi preso e o Ricardo foi proclamado Lorde Protetor do país. Esse cargo era como se fosse rei. Ele só não era rei porque o rei ainda estava vivo. Ele estava preso, né? É claro que a família Lancaster não gostou nada disso. Como assim? Os Yorks venceram a guerra, prenderam o rei e nomearam uma nova pessoa? Os Lancaster, claro, se prepararam para outra guerra, uma guerra contra os Yorks. E nessa guerra, o Ricardo, que era o Lorde, e um dos seus filhos foram mortos. Após a vitória, os Lancasters liberaram o rei Henrique VI e ele voltou a ser rei. Claro que os Yorks não iam deixar isso barato, gente. Como vingança, o filho mais velho de Ricardo, aquele que morreu, também se proclamou rei. Era o Eduardo IV. Então tinham dois reis, o Henrique VI e o Eduardo IV, né? Um do lado Lancaster e o outro do lado York. Essa loucura durou 25 anos. Foram 25 anos de guerra, 25 anos de que cada família queria mostrar o seu poder, 25 anos de assassinatos dos inimigos, um matava o outro, e também casamentos. Aí você diz, professora, no meio da guerra, casamento? Sim,
Muitos envolvidos nessa guerra, eles procuravam se casar com a pessoa da outra família. Então, Lancaster queria se casar com York e York queria se casar com Lancaster. Qual o objetivo disso? Manter ali a hegemonia, manter o poder e também somar as riquezas. Passado esse tempo todo, cerca de em 1470, o rei Henrique VI é assassinado. Muito provavelmente foi o Eduardo que mandou assassiná-lo. Passado mais um tempo, Eduardo IV também morre, né? E aí, como ia ficar? Quem assumiu o trono, olha que engraçado isso, foi o filho do Eduardo IV, que foi chamado de Eduardo V, né? Ele tinha apenas 12 anos, era uma criança, nunca tinha governado, não tinha experiência política nenhuma. Por esse motivo, ele foi aclamado rei, né, o menino de 12 anos, o Eduardo V, mas quem se tornou rei de fato foi o tio dele, o Ricardo III. É nessa história toda que surge um outro nobre chamado Henrique Lancaster. Já é um outro nobre, é descendente daquele Henrique lá que a gente viu. Ele proclama uma guerra contra o rei Ricardo III e vence. Inclusive, nessa guerra, o Ricardo III, ele é morto em batalha. Para completar, esse Henrique de Lancaster, ele tem um casamento com a Isabel de York. Esse casamento une as duas famílias, une no sentido não de que não haveria mais briga, mas une no sentido político. O Henrique Lancaster, ele se torna então rei, aclamado com o nome de Henrique VII. A Guerra das Duas Rosas acaba aí, com a união da família Lancaster com a família York, dando origem a uma nova família. Olha como a flor ficou interessante. A família Tudor, ok? Agora, nós vamos conhecer um outro tipo de governo chamado absolutismo. Como a própria palavra fala, poder absoluto significa que é um poder total, ilimitado. Né? Então, nós vamos ver como foram esses governos. Até então, como você pode ver, o rei ele não tomava as decisões sozinhas. Lá na Inglaterra, por exemplo, com a Magna Carta, ele tinha que pedir autorização do parlamento. Na França, ele também tinha várias pessoas que o auxiliavam. Mas a partir deste momento, nós vamos conhecer os governos absolutistas, no qual a única palavra que vale é a palavra do rei. Então vamos conhecer como isso acontecia. Primeiro, isso aqui você já sabe. Quem apoiava o rei, né, era a burguesia e a nobreza, né? Isso aqui você já sabe, a gente acabou conversando lá em cima. Aqui tem uma tabelinha legal para você entender o que é esse absolutismo. O absolutismo tem o poder do rei, que ele é apoiado e sustentado pelas classes mais ricas. Vamos lembrar quais são as classes mais ricas: a nobreza, o clero e olha ali de preto, os burgueses. Esse governo absolutista, ele é sustentado, ou seja, ele ganha dinheiro dos altos impostos que ele cobra, e é assim que funciona. O rei e os ricos explorando ali os artesãos e os camponeses. Esses reis absolutistas, eles tinham como princípio alguns teóricos. Alguns homens aí da época do Renascimento e até mesmo anterior a esse período do Renascimento, eles apoiavam o absolutismo em suas obras, como por exemplo, o Nicolau Maquiavel, que você já ouviu falar dele, tenho certeza. Ele é autor do livro O Príncipe. Nessa obra, o Nicolau Maquiavel ensina como ser um bom rei. Ele afirma que o rei ele pode usar de qualquer artifício para conseguir o que quer. Então, se precisar usar violência, mentira, roubo, cobranças de impostos injustas, tudo bem, porque ele é o rei e ele está fazendo isso para o crescimento do território. Tem uma famosa frase aí no livro dele que é essa aí, ó: os fins justificam os meios. Ou seja, se ele fez alguma coisa de errado, tudo bem, porque era para o bem do país. Um outro teórico do absolutismo é o Jacques Bossuet.
Ele defende a teoria divina do rei. Isso aqui é bem interessante. O Jacques Bossuet, na sua obra chamada Política segundo a Sagrada Escritura, ele afirma que o rei, ele é a voz de Deus na terra, que ele foi enviado por Deus. Então, somente quem pode criticá-lo ou cobrá-lo por algo é Deus. E qualquer pessoa que faça alguma coisa contra o rei não está agindo somente contra o rei, e sim contra Deus. Os reis absolutistas, geralmente, eles faziam práticas mercantilistas no seu país. Vamos entender aí, para finalizar nossa aula, o que é o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que os reis absolutistas faziam. A primeira delas é o metalismo, que nada mais é que o acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Então, todos os países absolutistas, eles tinham como característica acumular ouro e prata. E de onde eles conseguiam esse ouro e prata? Dos territórios que eles invadiam para coletar esse tipo de riqueza. O Brasil, por exemplo, foi um desses países onde Portugal conseguiu pegar riquezas como ouro e prata. Uma outra característica é manter a balança comercial favorável. O que significa isso? Observe a balança. Significa que o país deveria vender mais coisas do que comprar. Ou seja, o país, para ele enriquecer, ele tinha que exportar mais produtos e importar o menos possível. Isso ajudaria a manter a riqueza do país. E por último, nós temos o protecionismo, que consiste em colocar taxas, ou seja, impostos, aos produtos de fora. Vamos dar um exemplo. Vamos supor um sapato. Um sapato produzido dentro do país absolutista tem o valor de 20, né? Vamos dar o exemplo. E o sapato produzido fora tem o valor de 100. É o mesmo sapato com o mesmo material. Porém, eles estão usando o protecionismo. Os impostos em cima dos produtos fabricados fora do país são muito pesados, para que as pessoas prefiram comprar o que é produzido dentro do país. Isso é o protecionismo. Gente, eu tentei ser o mais breve possível, até extrapolei um pouquinho do objetivo que eu tinha, mas eu tentei simplificar ao máximo aqui esse conteúdo para você. Deixei aqui claro, né, para vocês não esquecerem de mim, uma lição de casa, um dever de casa que você vai fazer. Dá pause aqui no vídeo, copie com capricho, coloque aí o título Atividade segundo trimestre, monarquias centralizadas. Põe aí direitinho, bem organizado, certo? Que eu vou colocar lá no AVA a data prevista para vocês me entregarem, ok? Deixei aqui um recadinho para vocês, algumas dicas de estudo que dão muito certo. Procure seguir, ok? Para você se organizar direitinho. E esse slide aqui foi produzido por mim, Tenente Pamela, com base nesse livro. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, fale comigo pelo chat do AVA. Um beijo e bons estudos!